Olá a todos. Neste momento de campanha política, de ano eleitoral, etc., e muitos debates, há muita gente me fazendo perguntas e eu vou tentar respondê-las. Embora a minha preocupação atual seja a escrita de um romance político que eu estou escrevendo, do que fazer vídeos. Mas vez ou outra eu escrevo algo, eu comento no meu blog ou aqui. E 3 pessoas me perguntaram sobre as ocupações, ou segundo 2 deles, as invasões do Guilherme Boulos, do PSOL, com o MTST, né, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Não confundir com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é mais histórico, mais antigo e maior. Embora as questões sejam confluentes, haja uma convergência de urgências e questões. Se ele está certo ou errado, o que eu penso a respeito? Veja, há 2 questões principais, maiores, correlacionadas a estas perguntas e a este problema da terra, da moradia. Veja, primeiro, depende do imóvel e depende da propriedade. Vamos ver de uma forma objetiva, clara, entre aspas, fria, o que diz a legislação e as leis e o direito. A Constituição e o Estatuto das Cidades, né, isso depende, não sei se depende de cada cidade, não, acho que é federal porque foi no governo do FHC, se eu não me engano. Dizem com todas as letras que qualquer propriedade, se ela não cumprir a sua função social, há um prazo e o dono é notificado, um mês, não sei, alguns dias, algumas semanas, se ela não cumprir a sua função social, ela pode e deve ser desapropriada. E a Constituição também diz isso. E a Constituição vai ainda mais além através dos seus valores universais, de que todo cidadão tem que ter o mínimo, o básico, moradia, alimentação, dignidade humana, liberdade, etc. Então isso é muito claro, né? Depende da propriedade, depende do imóvel. Eu acredito que esses movimentos, como o MTST, etc., estudem bastante onde vão ocupar. Então não é uma invasão. Onde que eles vão ocupar? Antes de chegar, chegando, assim como o senso comum e a direita através de fake news mostram. E se a gente for lá visitar essas pessoas, vamos ver que tem famílias, que elas cozinham, que é um senso comunitário que elas promovem, já que elas estão completamente à margem, excluídas do mecanismo público e do mecanismo privado também, né? Porque no Brasil é muito estranho. O grande setor privado não investe no social quanto em outros países. Não investe em cultura, não investe em saúde, não investe em educação para as populações mais de baixa renda, etc. Elas cooptam. Né? O capitalismo brasileiro ele é tão poderoso, tão atrasado, e o capitalismo estrangeiro é tão poderoso que cooptam para fins assim de deixar tudo na mesma. E os nossos governantes também são muito lerdos. Tá, então o Estatuto das Cidades é muito claro em relação a essa notificação do dono, em relação à desapropriação de uma propriedade, de um imóvel que não cumpre uma função social. E a Constituição também vê isso e vai ainda mais fundo, dizendo que todos nós temos direitos ao básico. Isso não tem mais o que discutir. O MTST faz coisas legais. Que eu saiba, não há nenhum aproveitamento. As pessoas confundem muito com aquele outro movimento que eu esqueci o nome, do prédio que caiu no começo do ano. Começo do ano ou final do ano passado? Enfim, em São Paulo, que era muito irregular, a administração era muito estranha, né? Cobravam aluguel, mas era um desleixo, assim, não? Ocuparam um prédio totalmente irregular, mas enfim. E o sujeito lá também avaliou que estava tudo regular, não estava. Mas não tem nada a ver com o MTST. Confesso que eu não sei profundamente se o MTST do Boulos cobra aluguel.
mas eu acredito que eles estudam muito bem onde eles vão fazer a ocupação. Não é uma invasão qualquer. Que me conste também não há nenhum grande processo ou polêmica ou violência de interesses entre um dono de um desses imóveis ocupados. Em São Paulo há tanto abandono de terras e de imóveis que não vejo nada disso. E aí que entra a segunda questão. Nós vivemos num país desequilibrado, né? Em todos os setores. Veja, nós temos uma grande literatura, mas um letramento médio-baixo, medíocre, sobretudo em comparação com outros países. Eu não tenho os números aqui estatísticos, numéricos, mas uma grande quantidade de analfabetos e semi-analfabetos e uma grande literatura. Nós temos grandes riquezas materiais, e não digo apenas recursos naturais, mas grandes riquezas materiais. É um país rico, oitava economia do mundo, mas com uma extrema pobreza, uma classe média baixa, assim, na informalidade, segurando o país nas costas, e com apertos cotidianos. Essa é a maioria da população brasileira. Então veja os desajustes. Da mesma forma, nós temos um país com um tamanho continental, com uma quantidade comensurável de hectares, de imóveis. O próprio Boulos disse isso, inclusive, numa entrevista. Há mais imóveis abandonados e mais terras desapropriadas ou sem dono ou que podem ser aproveitadas do que gente sem teto no país. E quando eu digo gente sem teto, não é um morador de rua que desistiu da vida, quer morar na rua. São famílias. Essas ocupações são pessoas ativas, trabalhadoras que não têm um direito suficiente para pagar um aluguel, por exemplo. São famílias, sujeitos, trabalhadores, sujeitos ativos, que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro e até o setor privado poderiam investir nessas pessoas, porque elas são muito valiosas, né? Em valores humanos mesmo. São pessoas com talento para alguma coisa e ativas na sociedade. E com necessidades como todos nós. Porque também não quero entrar no fator histórico, de como tudo isso se deu, e a escravidão, que tem um papel fundamental, porque este país, a formação do Brasil, ela é escravista e colonial, depois imperialista, e nesses dois pontos, e depois ainda não temos uma tradição republicana, então esse escravismo ele ainda é constante. Tá, então há estes dois aspectos, o aspecto legal e o aspecto de uma consciência social. Eu fiz neste começo de ano a revisão, uma revisão sintática e estilística de um trabalho de conclusão de curso de Direito sobre reforma agrária, de um colega meu, Bruno Henrique, que um trabalho TCC de Direito mesmo, sobre reforma agrária. Até disse que ele precisa rever alguns pontos para publicar este livro, que é importantíssimo. Ele faz um apanhado histórico com números e várias argumentações, sempre com aquele vocabulário do direito. E quero dizer tudo isso porque se diz por que o Lula não fez nada em relação à reforma agrária. Primeiro, o Lula foi o que mais fez, o governo Lula. Foi o que mais deu casa e teto para as pessoas e mais permitiu alguma reforma agrária. O Jango golpearam ele quando ele ia fazer essas reformas e outras, né? Por uma soberania nacional. Golpearam ele. O Lula fez, mas não se aprofundou, apesar das tentativas, porque nós temos um Congresso ultraconservador, onde o lobby é muito grande, onde o ruralismo é muito grande, onde os fazendeiros oligarcas são muito grandes. E eu, por exemplo, eu sou do litoral, moro em Santos e São Paulo e tal. Eu confesso que não tenho muito conhecimento do Brasil profundo, rural. Mas isso é uma guerra, né, entre o movimento dos sem terras e os movimentos de quem quer uma moradia. É uma guerra no Brasil mais profundo. É uma guerra entre fazendeiros e indígenas também, quer dizer, a luta por terra ela é constante e, como eu disse, há esse desequilíbrio. E o que é preciso investir é não só investir nesse equilíbrio da casa, moradia para as pessoas, como também fazer crer que isso não vai tirar o direito de ninguém. Você tem sua propriedade, você tem o seu lugar. Isso não vai desajustar nada, ao contrário. Quanto mais ajuste você faz numa sociedade inteira, mais aquilo te beneficia.
É preciso investir essa mentalidade no Brasil, né? De que os brasileiros como um todo precisam estar bem. Este país é tão potente e nós estamos às vezes num feudalismo horrível. Então esse aspecto ele é importantíssimo, importantíssimo. Então eu acredito que essas coisas todas elas virão, elas precisam vir porque a sociedade brasileira urge, né? Não é à toa que uma pessoa vai para uma ocupação e para um movimento de terra, não é à toa. Então o que é preciso, além de tudo isso que eu disse, também investir num congresso que seja realmente a casa do povo brasileiro, como ele pretende ser. Então, por enquanto, essa questão acho que está muito bem fechada para mim, o aspecto legal, o Estatuto das Cidades, a Constituição, o aspecto socioeconômico político do Brasil, a importância desse equilíbrio, entre outros equilíbrios que estão muito desleixados no Brasil, e o aspecto da legislação, da jurisprudência, e um aspecto social profundo de transformação e reformas necessárias, neste e em outros sentidos, que vou tentar falar aqui na medida do possível.